Fala, meus zagueiros, sejam muito bem-vindos ao Back de Roça. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like, que é importante para continuarmos aí com esse trabalho. Paulo Souza, 51 anos, o mais novo treinador do Flamengo por 2 temporadas. Mas você conhece o Paulo Souza? Logo após a vinheta. É isso, meus amigos. Paulo Souza, treinador de 51 anos, né? Como todo mundo sabe, Paulo Souza foi um baita meio-campista, né? Jogador de Portugal, ele é da geração do Figo, então ele jogou, foi campeão da Champions League, já jogou com o Zinedine Zidane, foi campeão pelo Borussia. Então, como meio-campo, jogador, dispensa comentários, né? Ele foi um baita jogador. Agora, como treinador, ele tenta, do estilo próprio de jogo dele, ele tenta colocar e implantar isso nas suas equipes. Foi assim na Fiorentina, né? E foi assim também no Basel, onde ele foi campeão. Bom, cronologia do Paulo Souza. Paulo Souza começou a carreira de treinador em 2008, né? Quando ele foi treinador da seleção de Portugal sub-16, e naquele ano ele foi chamado para ser auxiliar do Filipão. É isso mesmo. Só que a carreira de treinador, de assistente de Filipão, ele vai para a Inglaterra, né? Ele vai lá, se eu não me engano, ele vai treinar o Queen's Park Rangers, depois ele vai treinar o Swansea, enfim, e depois o Leicester, né? Ele vai para esses 3 clubes tentar o seu trabalho. Só que o primeiro título do Paulo Souza como treinador, ele acontece na Hungria, e depois ele vai para Israel, né? Continua conquistando títulos, depois vai para o Basel, né? E assim ele meio que vai peregrinando por equipes de média expressão da Europa, né? E vai para Israel, até que ele consegue uma chance numa vitrine um pouco maior, que é a vitrine da França. Ele vai para o Bordeaux. E depois ele vai para a Fiorentina. Só que na Fiorentina é o trabalho mais extenso dele como treinador de clubes. E a Fiorentina é um período em que ela aplica melhor a forma de jogar, com um toque de bola, né? Com uma participação interessante dos laterais e dos zagueiros. Você vê uma Fiorentina atacando bem mais. E dali da Fiorentina ele vai treinar a Polônia. Só que ele não vai bem na Eurocopa, na Euro, né? Na Euro, se eu não estou enganado, ele termina em último lugar. E também para as eliminatórias da Copa de 2022, ele também não vai bem, né? Ele está aí na repescagem. Ele caiu, se eu não estou enganado, no grupo da Inglaterra. Só que o que torcedor do Flamengo ele tende o que ele espera do Paulo Souza? Antes de mais nada, eu como torcedor rubro-negro, eu falo para você, torcedor rubro-negro, que está assistindo esse vídeo, o seguinte: tenha paciência com o Paulo Souza, porque ele, pela característica dele, ele demora um pouco a implementar o estilo de jogo. E o estilo de jogo do Jorge Jesus foi um, do Paulo Souza é outro, né? Só que o que assemelha entre Paulo Souza e Jorge Jesus, que é o comparativo vitorioso que a gente tem de 2019, é a posse de bola, marcação alta, um toque de bola interessante, a utilização de meias de qualidade, de volantes de qualidade, para fazer essa aproximação aos meias, né, entre blocos, até conseguir chegar ao ataque com qualidade. E outra, ele sabe atuar com centroavante fixo, que ele, né, treinou o Leva na seleção da Polônia. Então, o que eu peço para você, torcedor que não conhece o trabalho do Paulo Souza, que tenha paciência, porque o estilo de jogo do Paulo Souza é completamente diferente ao estilo de jogo do que era anterior do Rogério Ceni, do próprio Renato Gaúcho. Então ele vai construir um estilo de jogo que pode levar um certo tempo. Eu tenho certeza que ele vai trabalhar e vai utilizar a metade do Campeonato Carioca, né? Não o começo, mas a metade do Campeonato Carioca, para implementar
essa forma de jogar. Ele vai ter uma pré-temporada interessante para desenvolver e para passar para esses jogadores que têm uma experiência na Europa, né? A maioria dos jogadores do Flamengo tem uma experiência na Europa, então ele vai passar para esses jogadores que a forma em que ele joga é uma forma diferente que o Flamengo estava jogando atualmente. É diferente do que o Flamengo jogou na temporada 20 e na temporada 21. Então, só que esses jogadores têm características que o Paulo Souza gosta de trabalhar, né? O Paulo Souza gosta de trabalhar com atacantes rápidos. Nós temos o Bruno Henrique, nós temos o Gabigol. Ele gosta de jogar com meias clássicos. Quem são esses meias clássicos? Você tem o Everton Ribeiro, que pode fazer a função de 10. Você tem o Arrascaeta, que faz a função de 10. Podem jogar abertos também. Tem jogadores de velocidade, como o Michael. E tem um centroavante referência, que ele também gosta de atuar, que é o Pedro. Como eu falei anteriormente, ele treinou o Lewandowski, né? Então, é isso que eu falo. Eu vou voltar aqui a falar. O torcedor do Flamengo, os comentaristas, né, a galera que tem os seus canais que tratam de Flamengo, é necessário ter paciência, porque é um trabalho que está sendo construído. A sementinha foi lá o trabalho de Jorge Jesus, mas é bem diferente a forma em que ele gosta de jogar. Tem as suas similaridades, mas é um trabalho diferente. Então, essa pré-temporada, se ele conseguir resolver a situação dele, né, com a seleção da Polônia, porque é um imbróglio que ele tem que resolver lá. Algumas notícias dão conta de que ele que vai arcar com a multa rescisória para poder sair da seleção da Polônia. Então, é importante que tenhamos nesse momento, assim que ele assumir e começar a pré-temporada, nos primeiros jogos, paciência. É importante ter paciência. Se ele conseguir implementar tudo que ele conhece de futebol, o Flamengo vai voltar a jogar da forma em que o torcedor rubro-negro joga, em que o torcedor rubro-negro gosta, né? Só que é um treinador que tem variação tática, tá? Ele vai variar taticamente de acordo com o adversário. Óbvio que o Flamengo ele propõe o jogo. A Fiorentina, o Bordeaux, a seleção da Polônia, elas tinham essa forma de propor o jogo, só que ele sabe se adaptar ao time adversário. E isso é importante. Estava faltando isso ao Flamengo. Se for para jogar de uma forma um pouco mais reativa, o Flamengo, o torcedor rubro-negro, vai jogar mais reativo, tá? O Flamengo vai jogar com blocos mais baixos, esperando o adversário, e a gente vai ver isso. A gente não via isso com o Jorge Jesus. Jorge Jesus, essa equipe de 2019, ela propôs jogo o tempo inteiro. Então, só que o Paulo Souza ele vai muito pelas características da equipe adversária. Se você pegar um Atlético Mineiro dentro de casa, o Paulo Souza tende a esperar um pouco mais o Atlético a Mineiro e sair mais no contra-ataque. A gente vai ver o Flamengo dessa forma. Tá? Não se assuste em achar, caraca, o Flamengo aí virou retranqueiro. Não, voltou o tempo do Abel Braga. Não. Paulo Souza joga de forma em que o time adversário vai propor o jogo. Isso na casa do adversário em alguns momentos. Por que isso é importante? É importante porque o Flamengo precisa ter uma variação tática que não tinha. O Flamengo precisa aprender a jogar defensivamente, que não sabe, ou perdeu essa forma defensiva. Não é feio aprender a jogar defensivamente. Vide o bicampeonato do Palmeiras, né? O tri da Libertadores, mas o bicampeonato praticamente consecutivo, né? Praticamente não, consecutivo, que ele ganhou do Palmeiras, ganhou do Santos e depois ganhou do Flamengo. Então, você vê que o Palmeiras ele propôs o jogo contra o Flamengo. E vai ter momentos que o Paulo Souza vai propor o jogo contra a equipe adversária. Não é feio uma forma dele jogar. Ele joga assim. Vai ser bom o Flamengo ter uma variação tática. Mas aí você, torcedor, o que você achou? Gostou da contratação do Paulo Souza? Não conhecia, como muita gente também não conhece? Você quer saber completo tudo sobre a carreira do Paulo Souza, como ele começou, números, estatísticas? Vá lá, @BecDeRoca2, o nosso Instagram, @BecDeRoca2, tá tudo lá para você
ler o início de carreira, os times, os números, a forma em qual ele gosta de jogar. Nas próximas lives, né, nas lives de sexta, no Papo de Bar e domingo, eu vou falar um pouquinho sobre a forma e estrutura tática em que o Paulo Sousa gosta de jogar. Te agradeço muito para você que assistiu até aqui. Não esqueça, curta, comente, compartilhe, deixe seu like. É importante. Passe esse vídeo para mais amigos. E eu quero que você diga aqui embaixo: torcedor rubro-negro, gostou da contratação do Paulo Sousa? Queria o Jorge Jesus? Preferiu o Carvalhal? Conversa com a gente, dê sua opinião aqui embaixo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Um abraço, meus amigos. Tchau, tchau.